Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de eu dar prosseguimento e continuidade, eu convido vocês a se inscrevam nele, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo. Hoje eu quero estar aqui trazendo algumas considerações sobre um texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, que segundo a leitura desta tradução bíblica que temos em tela, nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Esse chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Bem, o que eu quero estar aqui nesta ocasião compartilhando com vocês e trazendo algumas considerações, algumas explicações, é referente a esta palavrinha aqui, ó, que eu coloquei em destaque, que é este verbo aqui, ó, chamará. A palavra hebraica correspondente, no caso no texto hebraico, é o verbo vaikra. E o que acontece? Hoje, vendo alguns conteúdos nas redes sociais, eu me deparei com um vídeo onde uma pessoa disse, no caso, que essa tradução aí, ela não tem fundamentação a partir daquilo que está proposto no texto hebraico. Segundo ele, no caso, o verbo vaikra deve ser traduzido tendo uma ideia de uma ação num evento passado, e não com uma ideia de algo que está por vir no futuro. Então, segundo o mesmo, o verbo hebraico deve ser traduzido como e chamou. Então aqui deveria estar assim, ó, e chamou, em vez de e chamará. E o mesmo, para fundamentar o seu argumento, toma como base uma obra do Dr. Edson de Faria Francisco, onde ele diz que ali o doutor, no caso, mostra e deixa claramente, de forma evidente, no caso, que o verbo vaikra deve ser traduzido para o passado, no caso, né? Como e chamou. Então, partindo disso, ele conclui sua fala dizendo que não deve ser traduzido como chamará, pois se mesmo, até mesmo o perito, né, que é o Dr. Edson, no caso, reforçou o seu argumento. Bem, eu quero estar aqui compartilhando com vocês pelo menos duas obras em tela, para ver o que os peritos dizem a respeito disso e depois trazendo aqui algumas considerações sobre este texto bíblico. Vou estar retirando neste momento esta tradução bíblica aqui, para que você possa estar vendo aqui já uma obra que temos aqui já pronta para compartilhar em tela, que é esta obra aí, ó. Né? Esta obra aqui, para quem conhece, é uma obra do perito gramático Bruce Walker, né? E aqui ele fala sobre Isaías capítulo 9, versículo 5, traz a tradução dele, e para quem conhece Bruce Walker sabe que é um perito de grande envergadura. Aqui nós temos o verbo, aqui no caso hebraico, né? Vaikra, e olha como foi traduzido aqui, ó. Né? E ele chamará, numa forma, né, que o verbo ocorre num aspecto futuro, né, com uma ideia aí de um evento futuro, no caso de algo que está por vir. E não foi traduzido aí como e chamou, mas como e ele chamará. Bem, o que acontece aqui é que nós já vemos uma obra acadêmica de peso que vai na contramão daquilo que este senhor propõe no seu vídeo. Nós temos aí, no caso, esta obra, que é uma obra de peso, ou seja, é a melhor gramática que temos em língua portuguesa, e esta gramática vai na contramão, no contraposto dele, né? Então aqui nós já encontramos uma margem de fundamentação, já encontramos uma margem melhor, onde podemos tomar esta obra como fundamentação, no caso, né? Para mostrar que a proposta daquela leitura que acabei de fazer na tradução bíblica, no caso, né? E chamará, tem fundamentação gramatical, no caso, tem suporte gramatical, né? Agora eu vou estar retirando esta obra aqui, para estarmos dando uma olhada agora numa outra obra, no caso também, né? Só um momento, vou estar retirando aqui, aí. Aqui nós temos aí, no caso, né, este interlinear hebraico-português. Aqui você tem Isaías, né, capítulo 9, versículo 5, né? Que também, né, está no versículo 5, nas traduções ocorre no versículo 6, mas enfim, vamos ao que importa. Aqui nós temos aqui, ó, o verbo vaikra. E aqui, ó, foi traduzido como e chamará. Esse interlinear aí hebraico-português é o interlinear do Dr. Edson.
Então nós podemos analisar, no caso, que a citação que ele fez do Dr. Edson, para querer enfatizar, para querer fundamentar, para querer, no caso, sustentar a sua ideia, aqui cai por terra. Por quê? Porque o próprio Dr. Edson traduziu este verbo aí, no caso, numa ideia de futuro. Não somente este verbo aqui, se você perceber, mas esse aqui também, ó, votre. Esse votre aí também, no caso, ele está com uma ideia de futuro. Mas por que ele foi traduzido no futuro? Estes verbos aí. Especialmente esse aqui, ó, o verbo vaikra, que ocorre aí conjugado no tronco cal, na terceira pessoa do masculino singular, no aspecto verbal vaiktol. Bem, foi traduzido aí, no caso, com uma ideia de futuro, este verbo que ocorre no aspecto vaiktol, porque ele se encontra dentro de uma perspectiva temporal futura e aspectual completa, seguindo outros verbos que estão no aspecto catal, chamado de verbos no perfeito profético, que descrevem eventos futuros. As ações deste verso aí, no caso, ocorrem em processos e evento no futuro, no tempo futuro. Esse é um caso excepcional, no caso, né, dos usos do vaiktol em contextos proféticos, no caso. A interpretação, no caso com o futuro, deve ser determinada contextualmente. Então, neste resumo, no caso, desta fala que eu acabei de fazer, estes verbos aqui, ó, eles foram traduzidos, no caso, com aqui descrevendo uma ação que está por vir, futura no caso, porque eles seguem, dentro da estrutura sintática e da análise do texto, outros verbos, no caso, que se encontram no aspecto catal, porém, no caso, estes verbos que ocorrem no aspecto catal, eles são verbos chamados de perfeito profético, porque descrevem eventos futuros, no caso, que estão por vir, como, por exemplo, esse daqui, né? Este outro aqui, Nitan, né, foi dado. Este outro aqui, ó, foi nascido. Então nós temos aí verbos que ocorrem no perfeito profético, dentro desta mesma estrutura deste texto, no caso, né? E esses verbos no perfeito profético descrevem ações, no caso de acontecimentos que estão por vir. Então, partindo desse pressuposto, logo os verbos que vêm posteriormente, que ocorrem no vaiktol, também acabam por expressar, no caso aqui, e descrever ações futuras. O problema de muitas pessoas, sabe o que é? Eu vou dizer. É pegar um vocábulo único, uma única palavra dentro de um texto e isolar ela do contexto, isolar ela da estrutura sintática do texto. Um verbo deve ser analisado dentro de uma estrutura e ver quais são os tipos de aspectos verbais que antecedem o mesmo. Porque o problema, sabe o que está? Em querer limitar muitas vezes, como aqui ocorre, né? No vaiktol, o verbo aí vaikra, e querer dizer que um verbo que ocorre no vaiktol, ele tem simplesmente uma ideia de passado. Isso é um grande equívoco. O aspecto vaiktol, ele é muito abrangente no caso. Ele pode descrever ações dentro de uma narrativa histórica no passado, dentro de um processo progressivo, de um presente progressivo, melhor assim dizendo, de eventos futuros também ele pode descrever. Então, aqui de forma objetiva, verbos que ocorrem no aspecto vaiktol, eles podem muitas vezes expressar ações no passado, no presente e no futuro. Então nós não podemos limitar muitas vezes algo que nós pensamos e achamos, no caso, que é do jeito que nós entendemos, né? Então aqui fica claro, no caso, através deste comentário que eu fiz, no caso, né? E também através desta própria obra do Dr. Edson, que o mesmo tentou dizer, que o Edson fundamentava uma ideia ali de passado, aqui ficou claro que ele traduziu ele traduziu aqui, no caso, este verbo aqui com o sentido de futuro, no caso, né? Por quê? Porque os verbos que antecedem este e este ocorrem no perfeito profético. E o perfeito profético descreve ações futuras. Por quê? Porque aí nós temos um discurso profético. Então, em suma, aqui eu já quero concluir a minha fala
e mostrar que as traduções bíblicas que traduzem este verbo aí na forma e se chamará, ou e ele chamará, e se chamará, elas não estão erradas. Por quê? Porque tem suporte gramatical de peritos e especialistas, no caso, nesta área, que dão sustentação e mostram claramente por A e mais B, os dois lados da moeda, que é possível sim ser traduzido, no caso, para o futuro. O que ele poderia dizer era o seguinte: olha, eu não concordo com esta tradução para o futuro, eu entendo que uma tradução no passado é mais coerente. Agora, dizer que não há, no caso, possibilidades, né? Aí, tipo, é complicado. Mas, enfim, o que eu queria compartilhar nesta ocasião com vocês de forma objetiva era isso. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.